Alô, testando, 1, 2, 3. É o seguinte, deixa eu fechar um Beregos aqui. Isso aqui eu acho que vai ficar aqui mesmo. Há mais ou menos um ano atrás, eu, com a mesma camisa que eu tô e com o mesmo colar, na verdade é o mesmo, só que ele tá, como posso dizer, reajustado, né? Eu tô gravando aqui de novo essa leitura que de certa forma aí é para ser mais ou menos 30 minutos de leitura, só que como tem comentários meus sobre o texto e tudo mais, eu acabo indo para outros caminhos, eu coloco um pouco mais de 30 minutos, né? Às vezes eu passo, mas enfim, é pra eu ficar mais ou menos aí por uns 30 minutos lendo isso. Agora são 15h45. Deixa eu colocar aqui um despertador. Mais 15 minutos vai dar 4 horas. Então 4h15 mais ou menos. Eu vou colocar aqui 4h20, né? Que eu acho que vai passar alguns minutos de eu falando um monte de coisa. 4h20 eu paro a leitura. E eu vou continuar de onde que eu parei, por mais que eu não lembre, sendo sincero, muita coisa do que eu li, né? Porque faz um bom tempo que eu comecei essa leitura aqui. Eu vou continuar de onde que eu parei. Então, vamos lá. O que são as emoções? As emoções são abordadas aqui como uma atitude da consciência em relação ao mundo, sendo consideradas como uma perspectiva de julgamento avaliativo e a capacidade da consciência de formar crenças a partir desse julgamento. Esse aspecto é importante, pois é o que define a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor, a partir dos julgamentos que fazemos de cada coisa ou de nós mesmos. Sartre descreve as emoções como uma forma organizada da existência humana. E um fenômeno de crença, tendo em vista que, segundo ele, abre aspas, as emoções intencionadas para o objeto são percebidas como verdadeiras. As emoções possuem, portanto, um objeto intencional para o qual a consciência se direciona, sendo que o objeto intencional das emoções é aquele para o qual as emoções são direcionadas. Por exemplo, sentir medo, raiva ou alegria diante de algo ou alguém. Deixa eu marcar aqui. Se sinto medo de um animal, é porque acredito que ele seja perigoso. Se sinto alegria por fazer uma caminhada, é porque acredito que ela seja benéfica. Cabe ressaltar que Sartre foca na dimensão pré-reflexiva e imediata das emoções, isto é, nas qualidades afetivas que a consciência atribui aos objetos no momento imediato em que se direciona ao mundo, o que ocorre durante toda a nossa existência. Essa perspectiva nos ajudará a compreender mais adiante a necessidade de uma reflexão crítica sobre as emoções, para que assim seja possível um direcionamento coerente destas a partir da sua compreensão. O Peter, ele também trata da intencionalidade das emoções, porém focado mais na importância dos sentimentos que compõem essas emoções. O autor classifica 2 tipos principais do que chama de sentimentos emocionais. Os sentimentos direcionados, que segundo ele, né, são intencionais. Direcionados são intencionais. Direcionados a objetos no mundo e podem, portanto, ultrapassar os limites corporais. Por exemplo, sentir orgulho pela conquista de alguém, né? Por que passou aqui os limites corporais? Porque você está sentindo isso pelo outro, né? Eu acho que é isso. Não restringindo-se apenas ao que ele chama de um sentimento corporal, que pode ser intencional quando o sentimento que se manifesta no corpo é causado por uma emoção direcionada a um objeto externo. Por exemplo, sentir um tremor nas mãos pelo nervosismo diante de algo. Aqui ela poderia colocar
não dando pitaco no trabalho, é só a minha visão aqui, mas eu acho que nesse exemplo aqui, em vez de algo, tipo assim, por exemplo, sentir um tremor nas mãos pelo nervosismo de um assaltante apontando uma arma na sua cara. Ficaria um negócio, como eu posso dizer, mais visual, porque algo é um negócio meio sem definição, né? Então, tipo, fica na... como fala? Acaba deixando pra quem tá lendo, né, imaginar o que é esse algo, né? Sendo que se fosse descrito uma situação, como eu posso dizer, mais objetiva, um negócio ali mais descritivo, né? Porque o algo ele não tá tão descritivo, né? Algo é muito vago, né? Se fosse um negócio mais descritivo, acho que o exemplo ficaria um pouquinho melhor. É só uma, como eu posso dizer, um comentário aqui que eu tô fazendo sobre o texto, né? Eu não tô falando que tá errado, que isso, aquilo, só quero deixar claro aqui que é só um comentário sobre o texto, né? Pra caso quem estiver ouvindo, né? Não fica, você nem estudou nada e fica criticando. Não é criticar, é comentar. É minha visão. Calma lá, é minha opinião. Calma lá! Agora, apesar que, né, é importante esse negócio de opinar, porque tem coisas que também, tipo assim, não dá pra você opinar porque, como fazer? É como se eu fosse querer falar de um bombeiro, tipo assim, eu querer falar que eu sei mais de fogo do que um bombeiro, sabe? É claro, eu posso saber mais de fogo que um bombeiro? Posso, porque pode ser que o cara é bombeiro, mas ele não manja tanto de fogo quanto eu. Só que, ainda assim, é bom, como que eu posso dizer, levar em consideração a relevância da pessoa, né? Da situação ali, né? Tipo, enfim, não sei se eu... Vamos continuar. Segundo o Peter, eu vou chamar ele de Peter porque pra mim Gold é meio difícil de pronunciar, sei lá, não sei se estou pronunciando certo, errado. Agora Peter, apesar que ele pode me corrigir e falar que é Peter e não Peter, que nem o cara lá do... eu esqueci do canal do Cadu Nerd, né? Ele fica, é Peter, não Peter, é Peter. Mas enfim, continuando. Segundo Peter, ou Peter, né, como preferirem, os sentimentos direcionados estão ligados à cognição e à percepção, e não são meros efeitos da cognição ou percepção, ou seja, eles estão ligados, mas eles não são efeitos disso. Deixa eu pensar como eu posso colocar isso na minha cabeça que ficou um pouco confuso. Eles estão ligados à cognição e à percepção, e não são meros efeitos da cognição ou percepção. Tá bom, consegui imaginar uma situação aqui que fica mais claro na minha cabeça. Imagina um ventríloco e o seu fantoche, eles estão ligados ali pelas cordinhas, mas o fantoche ele não está se movendo por conta do ventríloco, ele está se movendo por conta própria. Ou seja, os sentimentos direcionados, eles seriam o fantoche, né? E a cognição e a percepção seriam o ventríloco. E teria coisas ali que estão juntando eles dois, que seria aqueles fiozinhos, né, que saem do trequinho ali onde o ventríloco mexe o fantoche. Só que o ventríloco ele não está mexendo o fantoche. Então, aqui para mim agora ficou mais claro, imaginando dessa forma, né? Continuando. Com isso, temos que as emoções e os sentimentos que a compõem não são apenas os efeitos isolados e separados do sujeito, mas também influenciam em nossa percepção. Isso é, a nossa cognição e percepção operam sempre em conjunto com as emoções e a nossa experiência perceptiva. Nos captamos o mundo não nos é sem o acento. Nós captamos o mundo de tal forma que revela que ele possui uma importância emocional, avaliativa e motivacional. É claro que, se apenas constato que uma cadeira é vermelha, isso não é emocional. Porém, se tenho o julgamento que o vermelho é uma cor bela, ou que desejo repousar na cadeira porque ela parece confortável, essas atribuições são emocionais, pois dizem respeito a como eu me sinto diante do objeto. Então tá aí, constatar uma coisa não tem sentimentos,
mas constatar coisas que são julgamentos a respeito daquilo, né? Aí tem sentimentos, né? Então, para ter sentimentos tem que ter um julgamento, né? Porque se eu só falar, essa cadeira é vermelha, beleza, é uma constatação, não é um julgamento, é tipo um fato. E aí quando eu pego esse fato e eu transformo ele em alguma coisa emocional, tipo, nossa, que cadeira vermelha linda, meu Deus, aí já entra a parte emotiva da parada, né? Pois dizem respeito a como eu me sinto diante do objeto. Para o Richard, essa forma como aprendemos, vou falar direito aqui, né? Richard J. Taylor. E é um nome bonito o nome desse cara, né? Richard J. Taylor. Apesar que J. não deve. Qual que é o nome desse cara aqui? Deixa eu ver o nome completo dele. Agora eu fiquei confuso. Confuso não, agora eu fiquei curioso em saber. E agora? Se eu abrir isso aqui, deixa eu abrir uma nova guia que é melhor, né? Que aí não vai aparecer algumas coisas que eu tava mexendo aqui. Richard J. Taylor. Quem é? Não é James, é Richard. John Taylor. Richard J. Taylor. Cadê? Onde que eu vi o negócio? Pera aí, que abriu um outro bagulhete aqui, mano. Ah, tá. Tá, mas pera aí. Cadê o Brego Degos do Richard J. Taylor? Aqui. 2010. Richard J. Taylor, 2010. Artigos acadêmicos sobre... E como que é o nome desse cara? Volta. Eu quero saber esse J é J do que, velho? Jeffrey? Richard Jeffrey Taylor? É isso? Deixa eu copiar aqui, peraí. Richard Jeffrey Taylor. É Jeffrey? Tem imagem desse cara? Ó o cara, filho, bigodudo. Bom, se for esse cara aqui mesmo, né? Não sei se é. Bom, de qualquer modo, o J aí aparentemente é de Jeffrey. Eu acho que já matei minha curiosidade. Muito bem. Para o Richard Jeffrey Taylor, 2010, essa forma como aprendemos as propriedades emocionais dos objetos é o que ele classifica como percepções afetivas. Ainda segundo Sartre, a consciência capta o objeto de sua relação já com julgamento emocional imediato. Embora comumente seja feita uma divisão na análise da percepção, separando-a de sua dimensão afetiva, aqui essas duas dimensões são analisadas conjuntamente. Pois, enquanto as emoções são um estado reflexivo, e a consciência emocional se direciona de uma forma imediata ao mundo, a percepção que temos dos objetos ao nosso redor já é carregada afetivamente, pois percebemos objetos ao mesmo tempo em que fazemos um julgamento avaliativo deles, antes mesmo de que possamos refletir sobre tal julgamento. Por exemplo, deixa eu marcar aqui. Por exemplo, quando olho para o céu em um fim da tarde, posso constatar que o sol está se pondo, que há uma gradação de cores, que logo será noite. Mas ao mesmo tempo, tenho também a percepção afetiva de que as cores são agradáveis, ou que o pôr do sol me faz ter sensações internas positivas, como me sentir calmo, o que me faz atribuir a ele qualidades positivas e ter uma percepção afetiva dessas qualidades integradas à minha percepção visual. Embora o Peter aceite a relação e a possibilidade de comparação entre a emoção e a percepção,
ele rejeita que possam ser entendidas como a mesma coisa. E também não abrange o caráter de organização existencial, como Sartre. Pois para o Peter, as emoções possuem um caráter apenas passivo e não considera o aspecto ativo e que impacta diretamente as nossas ações e comportamentos a todo instante quando avaliamos os objetos de determinada maneira. Porém, os sentimentos emocionais do Peter ainda nos ajudam a entender as emoções a partir de suas manifestações, isto é, de sua dimensão fenomenológica. Aí é que eu tenho que parar. Não faço ideia do que é fenomenológica e vou verificar aqui. Logo de cara fala que refere-se ao que é relativo à fenomenologia. Muito cara de como os dicionários começam descrevendo as coisas, né? É um campo da filosofia e da psicologia que estuda a essência e a manifestação das coisas como elas aparecem para a consciência. Caramba! Essa abordagem busca descrever experiências subjetivas do ponto de vista do sujeito, suspendendo juízos prévios para compreender o fenômeno da forma direta. Características principais, exemplos da aplicação. Vamos ver esse videozinho aqui. Você quer entender o que é fenomenologia? Então fica ligado nessa aula que hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse conceito. Eu sou Paulo César e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre fenomenologia. Você já escutou falar sobre esse conceito em algum lugar? Então, o que é o tal desse fenômeno do qual se fala? Quando você vê algo na rua, quando você... Deixa eu ver um negócio aqui. Você está aí sentado e observa algo acontecendo, aquilo que você apreende por meio dos seus 5 sentidos é um fenômeno. Seja o que você vê, o que você sente o cheiro, que você escuta a voz, pode ser considerado um fenômeno. O termo fenomenologia é o estudo desses fenômenos, daquilo que se Tem que fazer uma piada aqui, não tem como. Eu achei que fenômeno era o Ronaldo, mas aparentemente não é, né? Fenômeno é aquilo que a gente percebe com os sentidos. Muito bem, continuamos. apresenta a nossa consciência, sempre buscando, é claro, explorar esse fenômeno. A fenomenologia é uma forma de investigação e ela vai propor uma abordagem direta nesse fenômeno, precisando partir do fenômeno, do interior desse fenômeno, da forma como ele se manifesta à nossa consciência. Aí aqui, né, o que eu imagino aqui para entender melhor essa situação? É como se essa abordagem, né, ele tinha falado aqui agora há pouco, uma abordagem de... Ou desse fenômeno, nesse fenômeno, forma de investigação, e ela vai propor uma abordagem direta nesse fenômeno, precisando para explorar esse fenômeno. A fenomenologia é uma forma de investigação e ela vai propor... Então, essa forma de investigação, né, que ele falou, para mim entender melhor é o seguinte, que eu imaginei aqui, essa forma de investigação, ela vai pensar no quê? Não no objeto já desenvolvido, de certa forma. Então, imaginamos, sei lá, uma galinha. Mas ela vai tentar ver aonde que está a origem desse objeto, que seria o ovo, né? Mas aí tem aquela questão, né? Realmente é o ovo que é a origem e não a galinha, porque a galinha, né, tem que botar ovo, enfim. Mas a parada aqui é só imaginar algo que está começando, né? Tipo uma semente e algo que já está formado. Então, a fenomenologia, ela vai buscar esse algo que está começando, essa semente da parada, essa essência, assim, né?
porque de certa forma as árvores em essência seriam sementes. Eu acho que é mais ou menos por aí que a parada da fenomenologia quer entender, né? Tipo, onde que tá o núcleo ali do bagulho. Propor uma abordagem. Existe aquilo que eu compreendo, aquilo que eu interpreto daquilo que eu vejo. Mas muito cuidado, nem sempre observar o fenômeno de fora vai representar o que de fato é a essência desse fenômeno. Por quê? Porque todo fenômeno tem uma aparência e nós precisamos fugir de observar apenas a aparência, porque é importante entender a essência desse fenômeno daquilo que nós queremos compreender. Vale destacar que a fenomenologia ela vai valorizar a subjetividade, ou seja, a partir do mundo da experiência. Então vai conceber o homem com sua intencionalidade e com a sua consciência. Outro ponto importante é que na fenomenologia não existe um mundo em si, mas existe vários mundos de acordo com aquele que enxerga esse determinado mundo. Afinal, todo mundo observa o mundo a partir da sua perspectiva, a partir da sua própria visão, ou seja, a partir da sua própria subjetividade. Isso significa que há possibilidade de diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno. E outro ponto importante é que a pesquisa fenomenológica, assim como há diferentes julgamentos a respeito do fenômeno Ronaldo, né, camisa 9 aí do Brasil. Enfim, só pra deixar o negócio aqui, como posso dizer, mais dinâmico, né? Um negócio que eu acho, sei lá, o pessoal que explica as coisas, eles poderiam trazer exemplos assim. Eu acho que todo mundo entende, sabe? Que tipo, é meio... Como que eu posso dizer? Vou dar o nome disso de exemplos universais, coisas assim que tanto um adulto quanto uma criança consegue compreender, sabe? Sei lá, é isso, continuando. ela nunca é definitiva. A busca dela sempre é gradual, nunca definitiva. E ela vai valorizar a consciência como um elemento de ligação entre o homem e o mundo material, ou seja, o mundo que o homem vive, que o ser humano está presente, o mundo concreto, o mundo objetivo, ou seja, a realidade objetiva, e a consciência vai ser justamente o elo de ligação. Isso significa que a materialidade ela só vai fazer sentido porque o homem percebe essa materialidade. O mundo só existe à medida que é percebida por esse homem, à medida que se apresenta a consciência como fenômeno. Aqui, se eu trocar as palavras, é tipo assim: o bicho que eu nunca vi não existe na minha cabeça. Ele existe, mas como eu nunca vi, como eu nunca constatei a existência daquele bicho, ele não existe na minha cabeça. O conhecimento ele vem justamente desse encontro do homem com a realidade material, da manifestação dessa realidade material à consciência humana. Edmund Husserl ele compreendia o mundo como fenômeno. Aí é que eu acho que o que eu falei ainda continua justamente no que ele falou, né? É quando você constata o bagulho que você entende o bagulho. O bagulho existe pra você depois que você constata ele. Tipo... sei lá. Tipo, experimentar uma comida nova. Aí você sabe o sabor daquilo. Tipo, pensar, sei lá, acho que nunca comi um acarajé. Então não faço ideia. Tipo, penso em acarajé, não vem gosto na minha boca, não vem nada. Porque eu nunca comi. Agora, se eu comer um acarajé, aí eu já consigo imaginar o gosto dele. Já vem o gosto dele na minha boca. Por exemplo, agora, se eu imagino um pudim, que aí é um alimento que eu gosto bastante e tudo mais, já vem aquele cheirinho de pudim, já vem aquela maciez de pudim, já vem todas aquelas características que eu já concebi na minha boca de um pudim. E aí eu consigo, como posso dizer, esse pudim ele consegue de certa forma se materializar na minha cabeça, né? Se materializar não, porque ele não é matéria, né? Mas, sei lá, se espiritualizar na minha cabeça, seria o espírito do pudim, o gosto, o sabor, o cheiro, esse monte de coisas que dá pra mim conseguir puxar na minha memória. Fica aí a reflexão, não sei. Mas enfim, continuamos.
fenômeno, mas que precisa ser desvelado. Paulo, o que é que significa ser desvelado? Significa ser tirado o véu, ou seja, revelado para os humanos. E isso significa revelar o fenômeno na sua essência e não na sua aparência. Para Russell, a consciência é a consciência de alguma coisa. Não existe a consciência em si de um lado e o mundo do outro, não. Espera aí que eu recebi, eu posso dizer, informações impactantes aqui. Enfim, vi aqui as coisas impactantes, assim que der eu respondo. E deixa eu voltar um pouquinho o vídeo que eu me perdi aqui. Russell, há fenômeno na sua essência e não na sua aparência. Para Russell, a consciência é a consciência de alguma coisa. Não existe a consciência em si de um lado e o mundo do outro, não. O pensar precisa do pensado, o imaginar precisa do imaginado. Para ele não existe o pensamento puro, só existe o pensamento a partir daquilo que é pensado. Para ele, a consciência não existe por si só. A consciência só existe porque ela é intencional, ou seja, existe uma intenção do sujeito que elabora essa compreensão de um fenômeno. Em resumo, para esse filósofo não faz sentido imaginar o sujeito de um lado, o objeto de outro, como se fossem coisas distintas. Para ele, um é interdependente do outro. Outro ponto importante é que a consciência é plástica, ou seja, ela vai se moldando com o tempo. Por quê? Porque ela não é imutável, tá? Ela é muito mais fluxo do que constante. Isso também ajuda a reforçar que o conhecimento ele é intencional. Existe uma intenção daquilo que se quer compreender, porque você pode direcionar qual conhecimento que você quer entender. Outro ponto que é importante a gente falar é que a consciência ela vai mudando de acordo com a temporalidade. Por quê? De acordo com o tempo, a consciência ela vai mudando, porque os fenômenos também vão mudando. A consciência dos nossos avós são diferentes de quem nasceu no século XXI. Por quê? Porque os fenômenos são diferentes, os elementos são diferentes, a forma de enxergar o mundo é diferente. Por isso, é sempre importante, quando nós falamos de fenômeno, não buscar entender o fenômeno apenas na sua aparência, os seus elementos formais, ou seja, a sua forma. Não, é importante entender a essência do fenômeno, ir mais a fundo, buscar entender o que origina. Isso aqui me lembrou um pouco uma parte do audiobook que eu estou ouvindo, que é... Como é que é? Coragem de ser frágil? Um treco assim. Deixa eu ver aqui como que chama, peraí. Primeiro que eu acho que eu tenho que trocar de YouTube pra ver isso. Audiobook. Ver se ele aparece aqui. A coragem de ser imperfeito, muito bem. A coragem de ser imperfeito, é isso aí. É esse aqui, ó, que eu tô... e inclusive é uma outra Adriana também que postou. Mas enfim, acho que é ela que lê essa parada, né? Adriana Aquino, acho que ela é que lê. Mas voltando aqui na parada, qual que era o ponto? Essa questão de consciência e tal, e fenômenos, é muito doido, e esse trabalho aqui é bem interessante por conta disso, né? Já que ele fala, deixa eu voltar lá na parte que... Cadê? Já que ele fala das emoções coletivas, né? Então, eu lembro de uma parte do audiobook que a autora falava sobre o 11 de setembro e como isso impactou coletivamente todo mundo, né? E essa parada da fenomenologia das emoções, dos sentimentos, é bem importante justamente por conta disso, né? Porque tem coisinhas que vão impactar a gente e tem coisonas, né? Que são, como eu posso dizer, esses fenômenos, esses acontecimentos grandiosos que vai impactar geral, né? E
que nem ele falou ali de estudos e tal, muito da época vai direcionar coletivamente as ideias, vai fazer com que, tipo, o foco das coisas seja aquilo que de certa forma está em alta, né? Tipo, de modo geral, o que vai ser mais falado, o que vai ser mais debatido, o que vai ser mais conversado, vai ser aquilo que está em alta. E isso me lembra uma outra coisa também, que mudou um pouquinho minha cabeça, minha visão de mundo e tal, que é o em alta do YouTube em outros países. Eu lembro que eu estava assistindo um vídeo de um casal que ele é lá do Canadá. E aí ele estava falando como existe uma diferença do em alta lá do Canadá para o em alta aqui no Brasil. E lá, se eu não me engano, ela estava falando que o vídeo assim, mais acessado lá na época, né? Era um vídeo para tomar cuidado com ursos e tal, porque lá acontece ataque de urso e coisa do tipo. E os outros demais vídeos eram vídeos, assim, como eu posso dizer, mais úteis para a vida, de certo modo. Não eram vídeos de entretenimento, basicamente. E aqui no nosso YouTube, né, YouTube Brasil, os vídeos que ficam em alta é mais os vídeos para entretenimento, de modo geral. Então isso demonstra um pouco o aspecto da sociedade. Ele funciona, né, quase como uma forma de demonstrar como que aquela, tipo assim, o que aquela sociedade dá mais importância, o que aquela sociedade olha mais, foca mais, sabe? Aqui basicamente é entretenimento. E em outros países, obviamente, vai ser outras coisas, né? Mas é algo interessante de se pensar e ver, né? Eu não sei se tem algum site que dá pra ver os em altas do YouTube em cada país, mas fica aí essa ideia de repente, você que tá me ouvindo, procurar ver aí, né? Se tem e tal. E dar uma olhadinha nisso e pensar, né? Tipo, poxa, essa cultura aqui, por que o em alta dessa cultura aqui, sei lá, vamos pensar no Japão. Esse vídeo aqui, o em alta da minha cultura aqui do Brasil é esse vídeo, sabe? E a partir daí você expandir um pouco seus pensamentos pensantes, né? Ver novas ideias e tal. Enfim, vamos continuar até esta parte aqui, que já está dando o meu horário. De como os indivíduos capazes de sentir emoções experienciam os sentimentos emocionais. Mais importante, nos ajudam a perceber a nossa capacidade de sentir e ter emoções, permitindo-nos, então, analisar a relação entre o que sentimos e o objeto diante do qual sentimos algo, e, por fim, o julgamento que atribuímos ao objeto. Podemos dizer que, enquanto as emoções são uma atitude avaliativa diante dos objetos, os sentimentos emocionais são uma reação interna diante de tal avaliação. Ou seja, existe uma química aí, não é mesmo? Por exemplo, uma pessoa pode questionar a presença de suas emoções por não ter condutas constantemente impulsivas ou publicamente explícitas, mas essa pessoa sente alegria e o coração palpita quando realiza uma atividade agradável, ou ainda sente-se assustada e com a respiração ofegante quando está em perigo ou irritada e com o coração acelerado ao ver uma injustiça sendo cometida. Acho que dá para ler mais um pouco aqui. Deixa eu ver se tem algum título grande aqui pra gente parar. Não tem, vai demorar ainda. Vou ler mais esse parágrafo então. Com isso, ao analisar os sentimentos emocionais que aparecem diante de uma situação, o sujeito pode então buscar uma explicação do porquê se sente de determinada maneira, e isso é algo muito importante. Assim, percebe-se que, por trás de cada sentimento emocional, que se manifesta de maneira mais ou menos intensa, há uma qualidade afetiva que o sujeito percebe em algum objeto ou situação, seja algo agradável, prazeroso ou algo perigoso, repulsivo. Dessa forma, encontrando esse aspecto avaliativo, que é o descrito por Sartre, nos tornamos conscientes de nossas emoções e de como elas guiam a nossa existência a todo momento, mesmo quando não a percebemos de imediato. Eu vou parar por aqui e depois eu continuo essa leitura.
Não sei quanto tempo eu estou aqui gravando. Não sei se tem uma marcação. Opa! Aí, ó, meu alarme já demonstra que eu já bati aqui meus mais ou menos 30 minutos, né? Por mais que eu vi ali o vídeo, fiz comentários. Mas enfim, depois eu continuo isso aqui. É isso, fica com Deus e até mais. Eu não sei como que eu encerro esse vídeo, mas espero que você fique com Deus, você tenha um ótimo dia, você esteja bem. E é isso, tchau.